Olá, muito boa noite. Assim, às segundas-feiras está a começar o Negócios a Norte. Seja muito bem-vindo. Durante cerca de 57 minutos vamos trazer informação económica e financeira do que está a acontecer nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, Niassa e Zambésia. Seja muito bem-vindo. E de imediato vamos ao primeiro tema previsto para esta edição do Negócios a Norte. Vamos falar da dívida pública moçambicana, essa grande polêmica que a esta altura já não importa reclamar, importa procurar soluções. Assim, que soluções existem para este problema que está, digamos, a arrastar Moçambique? Criar um desconforto entre governo, sociedade, comunidade internacional, parceiros, doadores. Ficou aqui um desconforto, um mal-estar, mas acho que essa polémica não vale a pena a esta altura comprarmos ela. Vamos comprar as discussões, as alternativas que Moçambique tem diante desta situação. Que alternativas existem, na tua opinião? Boa noite, Floriberto. Boa noite, senhores telespectadores. É bom estar de volta depois deste interregno de algumas semanas. Confesso que este é um tema, para mim, extremamente difícil de comentar, sem quebrar o compromisso que tenho comigo mesmo de politizar o menos possível as minhas intervenções. Eu vou, no entanto, à mesma fazê-lo. É preciso ter em conta que eu encontro-me entre as pessoas que saúdam este recente posicionamento do Governo ao dar a cara, ao abrir o jogo perante a nação moçambicana e perante a comunidade internacional relativamente ao real valor da dívida pública moçambicana. Acho que é um posicionamento que vai permitir reduzir, de certa forma, a desconfiança que existia e que continua, de certa forma, a existir na comunidade internacional e que vai dar um sinal de boa vontade deste governo em enfrentar este problema de forma transparente. Agora, mesmo reconhecendo e mesmo saudando esse posicionamento, é preciso que os moçambicanos levem em consideração o facto de que esse posicionamento, por si só, não vai resolver o problema. Que é preciso muito mais. Este posicionamento de encarar o problema e dizer sim, exatamente, temos a dívida e vamos ter que... É um bom sinal, mas não resolve o problema. Sim. Neste momento existe, em relação à dívida pública, existem dois fóruns de discussão, se assim podemos chamar. Um que se concentra e que tem tido muito realce na comunicação social em dissecar as motivações e as responsabilidades na criação desta dívida. Portanto, é um fórum que está bastante em voga, é um fórum legítimo, que acho que as pessoas podem discutir e até encorajo que continue, mas que eu pessoalmente não quero fazer parte dele, por motivos pessoais, não pretendo fazer parte dele. Prefiro fazer parte do outro fórum que não tem tido infelizmente não tem tido o mesmo realce, que é o fórum que pretende avaliar objetivamente as consequências desta crise de dívida pública e as ações que o povo moçambicano, que o país pode tomar para fazer face a essa crise. Aliás, foi com muito apreço que tomei conhecimento de forma informal a semana passada que a Universidade Politécnica vai organizar durante os meses de junho ou julho uma mesa redonda envolvendo atores da sociedade civil, atores de realce na sociedade civil, entre empresários, intelectuais e académicos, que vão discutir esta problemática precisamente com esta abordagem, de procurar encontrar soluções e alternativas para sairmos da crise. Portanto, a pergunta que me colocas é que alternativas temos e o que podemos fazer. Era bom se eu tivesse, de facto, a varinha mágica. Sim, mas como economista tenho naturalmente o meu meu posicionamento. Sim. Vamos lá ver. Primeiro é preciso não dourar a pílula. Quer dizer, eu acho que o povo moçambicano precisa de saber a verdade. A situação não é boa. Já no final de 2015, o rácio entre a nossa dívida pública e o nosso PIB estava muito próximo dos 40%, 39,9%, que é praticamente 40%. 40% é precisamente, em termos de benchmark, estabelecido pelas instituições de Bretton Woods, o máximo que é considerado sustentável para uma dívida pública. Com a divulgação da dívida da Proíndicos e da Mozambique Asset Management, esse rácio subiu para cerca de 60 e tal %. E há previsões que indicam que com a desvalorização que o metical está a sofrer, esse rácio poderá atingir os 100% ainda este ano. Estamos a falar de mais... Exatamente. Estamos a falar de mais do que o dobro daquilo que é considerado pela generalidade, exatamente, sustentável.
Portanto, é preciso que os moçambicanos tenham consciência disso, precisamente para saberem o que lhes espera e para se prepararem para o que aí vem. Eu acho que o país precisa de preparar 2 pacotes, se assim podemos chamar, de soluções. Que são soluções imediatas, de curto prazo e que precisam de ser aplicadas de imediato para resolvermos o problema que temos em mãos neste momento, que é a falta de divisas, que não permite a importação de produtos, inclusive de primeira necessidade, e mesmo ao permitir alguma importação desses produtos, permite custos considerados excessivos, que mexem com o bolso do povo moçambicano. Portanto, nós precisamos de arranjar uma forma de termos divisas no país para deixarmos a economia pelo menos funcionar de forma normal. Infelizmente, neste pacote de soluções de curto prazo, as nossas opções de escolha são bastante reduzidas. Tudo indica que vamos ter que optar pela intervenção do FMI. Não temos, infelizmente, outra solução. E a intervenção do FMI traz condicionalismos, como é óbvio. Nós próprios já os conhecemos muito bem. A jurisprudência aqui é Portugal. Mas nós próprios já estivemos sujeitos ao FMI. Exatamente. Penso que em 1986. Exatamente, mais ou menos por essa altura. Portanto, o FMI vai impor um conjunto de condicionalismos que vai levar a uma política de austeridade por parte do Estado. Sim. Portanto, vamos estar numa situação em que um país que precisa de investimento público e investimento em infraestruturas públicas vai poder fazer cada vez menos. Né? Num país que precisa provavelmente subsidiar algumas atividades para as tornar mais competitivas, vai o poder fazer cada vez menos. Portanto, nós temos que nos preparar para um período de austeridade de 3 a 5 anos. Okay? E o povo moçambicano tem que se preparar para mostrar de que fibra que é feito, até que ponto é que consegue aguentar isto. Tá bem, extremamente... Mas, assim, vamos lá perceber uma coisa. Vocês economistas têm esses números e essas análises. Eu, como leigo e como cidadão comum, quero saber o que é que vai pesar no meu bolso. O que vai pesar no nosso bolso? O que é que vai acontecer? O que é que eu não vou ter que eu tinha? É esta linguagem simples que precisamos de fazer. Atualmente a economia moçambicana é dominada pelo Estado. Sim. Grande parte das transações que se desenvolvem na economia moçambicana são feitas pelo Estado. O Estado vai passar é o maior cliente do setor privado. Exatamente. O Estado vai passar a ter menos dinheiro para despender. Portanto, há de haver menos atividade económica. Vamos ter as empresas a venderem menos. Com isso, vamos ter as empresas a empregarem menos, a pagarem, portanto, menos às populações, as populações a terem menos rendimento disponível, não é? Vamos ter o Estado a investir menos em infraestruturas públicas, portanto, não sei se haverá condições para atrair mais investimento neste tipo de situação. É nesse sentido que eu digo que o povo moçambicano tem que se preparar para apertar os cintos durante 3 a 5 anos, pelo menos. Mas estávamos a falar do pacote de soluções de curto prazo, no qual nós temos poucas opções de escolha. Vamos ter que mesmo enveredar pelo FMI ou por uma alternativa similar. Há quem diga que o governo chinês está disponível a fazer esse financiamento, a resgatar. Mas mesmo que isso aconteça, o governo chinês também vai pôr os seus condicionalismos. Quer dizer, ninguém dá nada de borla. Quer dizer, é preciso tirarmos o cavalinho da chuva, como se costuma dizer. Pronto. Mas o importante é que, a par desta solução de curto prazo, que é inevitável, nós estejamos a preparar um pacote de soluções de médio e longo prazo que preparem os moçambicanos e a economia moçambicana para o período pós-austeridade. Portanto, nós temos que preparar... Mas acho que é a altura de discutirmos a pós-austeridade, se ainda precisamos de discutir a própria austeridade? Não tenhas dúvida nenhuma de que é precisamente isso que temos que fazer, porque é precisamente por não nos preocuparmos com o médio prazo e com o longo prazo que estamos a ser constantemente confrontados com supostas surpresas. Não deviam ser surpresas se nós nos preparássemos com a devida antecedência. Sim. No período pós-austeridade, o povo moçambicano tem que ter sido capaz, ao longo destes 3 ou 5 anos, de ganhar outra cultura de trabalho, de aumentar a sua produtividade, de termos possibilidades de criar indústrias que sejam competitivas globalmente, de forma a reduzir a nossa dependência de importações, ou, por outro lado, de forma a aumentar as nossas exportações. Temos que ser capazes de não gastar mais do que produzimos, tanto a nível individual, que é o que está a acontecer, exatamente, tanto a nível individual como a nível do Estado. A cultura despesista do Estado tem que ir gradualmente acabando. Portanto, tudo isto tem que ser feito e preparado com o tempo.
Neste período de 3 ou 5 anos em que nós teremos que apertar os cintos, acho que isso é incontornável, teremos mesmo que apertar os cintos e temos que estar preparados para isso. Não vale a pena, repito, dourarmos a pílula. Temos que ir preparando mentalmente os moçambicanos para encararem a economia, encararem a vida de uma forma diferente, passarem a produzir mais. Isto independentemente de se poder discutir, enfim, as motivações e as responsabilidades na criação desta dívida. Mas acho que isso tem que ser feito num fórum completamente diferente. Assim, a minha outra questão relativa a isto é, espera-se, diante do atual cenário, espera-se um aumento de impostos. Quer dizer, os empresários vão pagar mais impostos e, consequentemente, vão fazer cair esse imposto para o cidadão? Essa pode ser uma maneira de reduzir, digamos, o impacto ou encontrar formas do Estado de se sustentar mais rapidamente? Eu não tenho dúvidas de que, na prática, os impostos vão acabar por aumentar. Quer dizer, uma intervenção do FMI numa crise de dívida pública como a nossa, em que nós precisamos de equilibrar os orçamentos gerais de Estado, não há outra coisa a fazer. Quer dizer, os impostos, a coleta fiscal vai ter que aumentar. Pode ser que, eventualmente, não aumente por via do aumento das taxas de imposto, mas vai ter que haver um alargamento da base tributária. Isto significa passar a cobrar impostos a pessoas que antigamente não pagavam, quer por... Não necessariamente aumentar as taxas, exatamente. Apertando o cerco em termos de fiscalização e tudo isso. Portanto, é por isso que, normalmente, as políticas do FMI criam aqui um aparente paradoxo. Isto é, tu precisas de dinamizar uma economia, precisas de ter as empresas a ganharem mais dinheiro, que é para empregarem mais pessoas e aumentar o rendimento disponível das pessoas. Sim. Mas, por outro, estas políticas da austeridade fazem com que as empresas estejam cada vez mais apertadas, cada vez mais sufocadas. É por isso, digamos, que o FMI tem que ser mesmo uma solução temporária. Durante esses 3 ou 5 anos temos que trabalhar arduamente para conseguirmos fazer o serviço da dívida e nos libertarmos da chamada troika. Okay. Num eventual, digamos, aquilo que são as nossas previsões em termos de coleta de impostos, das mais-valias, das descobertas que fizemos, da exploração dos nossos recursos, seria este a forma mais correta. Não abre aqui expectativas de que podemos conseguir sair dessa o mais cedo possível? Repara, as minhas expectativas, antes de tomar conhecimento do nível da dívida pública do nosso país, é que realmente as coletas de impostos resultantes da exploração desses recursos, que todos nós ainda temos a esperança de que venham a acontecer o mais rapidamente possível, que essas coletas fiscais fossem utilizadas para aumentar o nível de vida das populações moçambicanas, investir nas áreas sociais, construir mais hospitais, construir mais escolas, construir mais estradas e não sei o quê. Agora temos consciência de que provavelmente numa fase inicial isso não será possível, porque grande parte desses recursos estarão comprometidos para o serviço da dívida que vamos ter que fazer com os credores internacionais e eventualmente com o FMI, se de facto se confirmar a intervenção do FMI na nossa economia. É por isso que eu digo que os moçambicanos têm que dar agora prova da sua fibra. Quer dizer, serem capazes de aguentar com essa austeridade durante algum tempo, serem capazes de ver recursos a serem explorados no nosso país sem benefício direto e imediato, né? Mas tem que se garantir que, fechado esse ciclo, por isso é que eu digo que temos que pensar no pós-austeridade desde já, né? Fechado esse ciclo, haja condições para finalmente o povo moçambicano começar a beneficiar dos seus próprios recursos. Obrigado, Acif, por esta brilhante intervenção. A esta altura seguimos já para o outro tema de reportagem previsto para esta edição. Vamos falar do ProSavana, este grande programa de agricultura que pretende revolucionar toda a produção, toda a cadeia de produção aqui no corredor de Nacala. A esta altura, as ações que vão decorrendo é a divulgação do plano diretor. Vamos então ver esta reportagem que nos vem a partir do Niassa. A ideia é promover o desenvolvimento agrário no corredor de Nacala, desenvolvimento virado para o benefício das comunidades dos camponeses do perímetro do corredor de Nacala. Por outro lado, com este encontro, o mecanismo de coordenação da sociedade civil para o desenvolvimento do corredor de Nacala pretende envolver todos os atores no processo de revisão do plano diretor do ProSavana. Portanto, este encontro visa mobilizar, visa sensibilizar e visa, ao mesmo tempo, divulgar o mecanismo. Nós viemos aqui, como estávamos em Quilimane, para dizer que, olha, aquela que era a nossa inquietação parece que é uma oportunidade.
Antônio Limbau, gestor do ProSavana no Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, fez saber que a esta altura há 3 projetos em curso. Trata-se dos projetos ligados à investigação, extensão de modelos de boas práticas e elaboração do plano diretor. Este é o objetivo pelo qual o mecanismo da articulação da sociedade civil com o governo foi criado. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, olha para o ProSavana com muito otimismo. Um programa do género pode contribuir para a mudança do paradigma atual e no desenvolvimento do setor agrícola no país. O mecanismo de coordenação da sociedade civil para o desenvolvimento do corredor de Nacala acaba de ser criado com a finalidade de promover o engajamento das organizações da sociedade civil nos programas e projetos do corredor de Nacala, especialmente para a revisão e finalização do plano diretor do ProSavana. ProSavana é um programa que começa ou continua a alimentar alguma polêmica entre os prós e os contras deste investimento, diga-se assim, do trilateral, do governo moçambicano, do governo do Japão e do Brasil. Asif, a reportagem que acabamos de ver mostra, aquilo que são as pretensões do ProSavana. A esta altura faz-se a discussão do plano diretor. Está em discussão. Mas vamos falar basicamente dos prós e os contras, porque, como sabes, este programa está a alimentar alguma polêmica entre os prós e os contras. Há o grupo dos prós e há o grupo dos contras. O governo vem do grupo dos prós e temos a sociedade civil, uma parte da sociedade civil que é o grupo dos contras. Qual é a tua leitura? Onde é que estamos? Estamos no princípio, no fim ou no meio? Ou onde é que estão as soluções? Respondendo diretamente, como sempre, a solução não é nem num extremo nem no outro, é alguns no meio. Pronto, esta reportagem refere-se a um conjunto de interações e consultas que o governo tem vindo a desenvolver, ou os gestores do ProSavana têm vindo a desenvolver, com parcelas da sociedade civil, no sentido de auscultar a sua opinião no âmbito da revisão do plano diretor do ProSavana. Portanto, o ProSavana, que é um programa essencialmente virado para o desenvolvimento agrícola, no corredor de Nacala, como tu já havias dito, envolve as províncias de Nampula, Zambésia e Niassa, uma área de cerca de 14 milhões de hectares. Portanto, tudo o que seja envolver verdadeiramente, de forma genuína, a sociedade civil em projetos com esta envergadura, com este impacto e com esta abrangência, naturalmente tem que merecer o meu apreço. Sobre isso, pouco mais há a dizer. Mas, como tu disseste, este tema tem feito correr muita tinta, muita controvérsia, muita polémica à volta deste tema. E eu tenho a certeza que tanto tu, como bom jornalista que és, como os telespectadores estão à espera que a minha análise não pare por aqui e vá um bocadinho mais longe. Eu vou tentar não defraudar essas expectativas. A polémica tem girado, acho que esta é que é o cerne da questão, tem girado em volta de se saber se o ProSavana tem ou não tem condições para ser um programa capaz de trazer a nossa agricultura para patamares de qualidade, para patamares de produção e produtividade que são desejáveis para alavancar a nossa economia e para beneficiar as comunidades que habitam nesta zona que é abrangida pelo ProSavana. Esse é que é o cerne da questão e é sobre isso que gira toda a controvérsia. Aliás, se me permites, até vou abrir um parênteses para dizer que acho que a reportagem que passou aqui devia incluir a opinião de uma outra ala, digamos exatamente, de uma dessas forças da sociedade civil que se insurgem contra a forma como o ProSavana tem vindo a ser gerido. Apenas para dar ao telespectador o quadro geral da situação e não o quadro parcial. Mas voltando ao cerne da questão que eu dizia há bocado, que é saber se o ProSavana tem ou não tem condições para trazer a nossa agricultura para os tais patamares de produção e produtividade que desejamos. Definitivamente, eu acho que sim. Que o ProSavana tem condições para melhorar a nossa agricultura. Acho que foi no programa passado que nós falávamos aqui da mecanização da agricultura. Sim.
e do desafio que existe para dotar a nossa agricultura de meios técnicos e tecnológicos que permitam elevar a nossa qualidade, a nossa produção, a nossa produtividade, não é? E eu sei que o ProSavana tem, em termos programáticos, uma vertente de transferência tecnológica que pode ser muito importante para o nosso país. Portanto, existem condições para fazer do ProSavana um programa de sucesso. Mas com isto eu não quero de forma alguma dizer que as tais vozes de parcelas da sociedade civil que se insurgem contra o ProSavana estejam erradas. Antes, pelo contrário. Eu só acredito no sucesso do ProSavana se as inquietações que estas parcelas da sociedade civil forem levadas em consideração e acomodadas no ProSavana. Podes-me perguntar mais ou menos quais são as inquietações que a sociedade civil tem em relação ao ProSavana. Sim, mas as grandes inquietações continuam a ser, digamos, o risco de expropriação de terras, olhando para aquilo que aconteceu naquele que tem sido a fonte de inspiração do ProSavana, que foi o Prodecer no Cerrado do Brasil. Exatamente. Então há essa percepção de que em Moçambique as comunidades também podem perder terras. Exatamente, acho que introduziste muito bem o tema. Acho que era importante percebermos, fazermos um bocado o enquadramento do que é e de onde é que vem o ProSavana. Que é, como tu já disseste no início da conversa, um programa que resulta de uma cooperação trilateral entre os governos do Japão, do Brasil e de Moçambique, né? E que a fonte de inspiração do ProSavana é realmente o Prodecer, que é o Programa de Desenvolvimento do Cerrado, no Brasil, que foi implementado no início da década de 70, em plena ditadura militar no Brasil. O problema é que conhecem-se hoje consequências extremamente negativas do Prodecer no Brasil. Estamos a falar do facto de muitas comunidades terem se visto privadas da sua terra, não é? Portanto, privilegiou-se o grande agronegócio em detrimento da agricultura familiar, prejudicando essas comunidades. Não é? Aliás, só deixa-me abrir um parênteses sem fugir à tua linha de pensamento. Foi isso que inspirou a criação do movimento dos sem terra. Exatamente, porque tivemos muitas comunidades privadas de terra e depois isso deu origem ao famoso movimento dos sem terra, que é mais um exemplo das consequências sociais negativas trazidas pelo Prodecer. Mas estamos a falar dos anos 70. 70, exatamente. Depois, no início dos anos 70, mas algumas dessas consequências até se fazem sentir ainda hoje. Exatamente. Depois temos o facto de terem-se privilegiado grandes monoculturas, ao invés de termos culturas variadas, orientadas para exportação, o que veio contribuir até para alguma insegurança alimentar dentro do Brasil, naquela região. E o uso e questões ambientais relacionadas com o intensivo uso de agrotóxicos, enfim, para a prática da agricultura. Pronto. É natural que, havendo conhecimento destas consequências negativas do Prodecer no Brasil e sendo o Prodecer a fonte de inspiração do ProSavana, é perfeitamente natural que a sociedade civil em Moçambique, ou parcelas da sociedade civil em Moçambique, estejam preocupadas com a possibilidade dessas consequências negativas serem replicadas também em Moçambique. Mas, Jacif, é preciso termos em conta que estamos a falar dos anos 70. Sem dúvida alguma. Significa que muitas dessas coisas hoje podem ser corrigidas. O programa pode vir para Moçambique, mas não, quer dizer, uma fotocópia daquilo que estava a acontecer naquela época, porque muitos dos problemas, aliás, que nem podem acontecer hoje, porque a nossa legislação já acautela a questão da terra, a questão nessa época no Brasil. Era uma ditadura militar, o escrutínio. E no Brasil as terras, se calhar, até podem ser vendidas, são propriedades privadas. Em Moçambique a terra não é propriedade privada. Então, muitos desses erros pode ser que não sejam transferidos assim, digamos, de forma muito linear para Moçambique. Tens toda a razão e é precisamente por isso que eu continuo a acreditar no ProSavana. Portanto, o que é que acontece? Há uma preocupação legítima da sociedade civil que as consequências negativas que aconteceram no Brasil sejam replicadas cá. Essa inquietação é perfeitamente legítima. Agora, é preciso haver entre a sociedade civil, entre o governo, entre os gestores do ProSavana,
um diálogo que tenda a explicar que, de facto, o ProSavana tem a possibilidade de aprender com os erros do ProDecer. Não é só uma questão de aprender com os erros, é que estamos, de facto, em contextos históricos, como tu dizias agora, completamente diferentes. No início da década de 70 havia uma ditadura no Brasil, né, que não permitia, por exemplo, que a sociedade civil, que a comunicação social pudesse exercer um escrutínio maior sobre a aplicação do ProDecer no Brasil. O mesmo já não acontece em Moçambique. Felizmente já temos uma sociedade civil mais ativa, já temos uma comunicação social mais ativa, que permite que esse escrutínio seja maior. Portanto, se houver diálogo entre as duas partes, né, e se as duas partes estão efetivamente interessadas no desenvolvimento da agricultura, é possível, de facto, acomodar algumas destas inquietações da sociedade civil e fazer com que o ProSavana venha efetivamente a ter o sucesso que todos nós pretendemos que venha a ter. Agora, Floriberto, tu podes-me questionar, mas então, enfim, porquê que, se toda a gente quer o desenvolvimento da agricultura, o governo por um lado, ou os gestores do ProSavana por um lado, e estas parcelas da sociedade civil por outro, porquê que elas não conseguem dialogar para atingirem esse objetivo comum? Isso é uma pergunta pertinente, acho que é uma pergunta, não é? Sim. Mas porquê que há sempre estes conflitos? Há conflitos de comunicação. Exatamente, assim. Eu acho que é precisamente isso. São mais conflitos de comunicação do que propriamente conflitos de ideias. Acho que tem a ver com o facto de nós estarmos numa democracia muito pouco amadurecida, muito jovem. Nós ainda não temos muito hábito de ser escrutinados, principalmente quando estamos numa posição de autoridade ou numa posição de ascendência. E isto não se vê só no governo e da sociedade civil, entre o governo e a sociedade civil. Vê-se até nas nossas relações familiares, entre pai e filho, entre mãe e filha, entre marido e mulher. Quer dizer, quando nós julgamos estar numa posição de ascendência, numa posição de autoridade, não estamos preparados culturalmente para admitir que sejamos questionados pelo nosso subordinado. Não estamos preparados, não temos essa preparação cultural. Pelo nosso filho, pela nossa esposa ou pela nossa filha, né? Achamos que aquilo é uma afronta e depois já nem queremos saber se a pessoa tem razão ou não tem razão. Não é? Portanto, acho que precisamos dar um passo à frente. Isso tem a ver com o processo de amadurecimento da nossa economia, de sermos capazes da nossa democracia, queria dizer, de darmos mais um passo no sentido de recebermos o escrutínio, recebermos os questionamentos da sociedade civil com outra abertura. Temos que perceber que isso faz parte de ser governante. Muitos desses questionamentos, muito desse escrutínio, às vezes é infundado. Eu sei, eu mesmo que um pai com um filho que tem que ouvir os porquês de tudo, tem que ouvir o filho a perguntar-lhe porquê para tudo e para nada, algumas vezes infundadas. Mas o que o bom pai faz é explicar ao seu filho com calma e com paciência como é que as coisas funcionam. E às vezes essa paciência acho que falta ao nosso governo, é uma questão cultural, é uma questão de amadurecermos a nossa democracia e para que os governos estejam preparados para receber esse questionamento e lidar com ele de outra forma. Mas mais uma coisa que tem a ver também com o amadurecimento da economia. Da democracia. Se os governos souberem que vão ser sempre escrutinados por tudo e por nada, com razão e sem razão, vão passar a ter mais cuidado com a forma como comunicam com a nação, com a forma como divulgam os programas. E eu acho que foi cometido um erro crasso em relação ao ProSavana, que é ter feito uma colagem excessiva ao ProDecer. Exatamente. Essa colagem excessiva levou a que consultar que as tais inquietações se tornassem ainda mais legítimas. Exatamente. Portanto, acho que é uma lição a aprender. Eu, como especialista de comunicação, olho mesmo para essa questão. Exatamente. Esta colagem soou mal e as pessoas foram consultar, afinal, o que é que aconteceu no historial do ProDecer, e as pessoas encontraram isso. Exatamente. Portanto, esta falta de hábito de sermos escrutinados leva a que às vezes não pensemos de forma assertiva as nossas políticas de comunicação. E isso acho que temos que aprender com esta experiência. Exatamente. Temos que assumir e se calhar temos que mudar.
É uma empresa que faturou nos últimos 2 anos cerca de 150 milhões de dólares. Em apenas um leilão conseguiu angariar, encaixar para os cofres cerca de 35 milhões de dólares. É um dos maiores contribuintes em impostos para Moçambique. Estamos a falar da Ruby Mining, uma empresa com sede aqui na província de Cabo Delgado. É uma concessão de 33 mil hectares em Namanhumbira, cerca de 50 km da cidade de Montepuez, na província de Cabo Delgado, em que há registro de ocorrência de vários minérios com valor comercial, em que a mais abundante e mais valiosa é mesmo o rubi. A exploração da mina, com um potencial para mais de 25 anos de atividade, resulta do envolvimento de 6 empresas, incluindo a Genfield, líder mundial em comercialização de gemas. A maior parte da produção é de qualidade premium. La clase más alta, que es el premium, está teniendo una respuesta bastante boa. Nós teníamos, por ejemplo, una pedra que vendimos por 6 millones de dólares, o 2 pedras gêmeas que vendimos por 8 millones y tal dólares. Esas 2 piedras en total, por ejemplo, eran 4 gramos y tal. Está teniendo un resultado aceptable para a crise mundial que existe. Mas para conseguir apenas uma gema são necessários muitos milhões de dólares em equipamento, desde a extração, à lavagem, até mesmo a fase de seleção. Neste momento, a Ruby Mining estima ter investido acima de 80 milhões de dólares em equipamento. Até agora, são 33 milhões mais 35 que estão no caminho agora mesmo. De los 35, já 6 ou 7 estão aqui. Em total vai ser perto de 80 milhões de dólares em equipamento. O equipamento já permitiu produzir e comercializar nos principais mercados internacionais de venda de gemas, como Singapura e Índia. Nós temos 5 leilões e vamos agora para o 6º, que está próximo mês de junho. Em los 5 leilões nós encaixamos 150 milhões de dólares. 150 milhões de dólares. Quais são os mercados, mais comuns para a venda de rubi destas qualidades que saem no Moçambique? Bueno, el mercado, el lugar para donde hacemos leilão es Singapura, por la calidad y características del país, que es bastante fácil la entrada, la salida de producto, circulación de divisas y confianza de los clientes. Mas pedras de altísima calidad normalmente terminan en Estados Unidos, terminan en China, terminan en Israel, terminan en la Unión Soviética y algunos trabajos terminan lógicamente, y algunas pedras terminan en India y Tailandia. Em 6 leilões já vendeu rubis no valor aproximado a 150 milhões de dólares. Um processo acompanhado por técnicos da Autoridade Tributária e do Banco de Moçambique para assegurar a transparência no pagamento dos impostos devidos ao Estado moçambicano e resultante da venda das gemas. En global nos podemos decir que nos calculamos, tenemos 150 millones de dólares, tenemos que calcular aproximadamente que más de 36% va como impuesto. Atención, mas no tenemos que esquecer una cosa, que impuesto de producción que nos pagamos, en el momento de exportación, estamos a declarar un producto a un valor. En todos los leilões nuestros asisten pessoal da autoridade tributária, pessoal de recursos minerais, pessoas a nível de província, assistem àquele leilão para saber o resultado final, quanto que é. Em base daquela venda final, nós pagamos imposto de produção, não em base daquela avaliação que fizemos aqui no campo, que a diferença é muito grande. E em que posição vocês estão em termos de classificação de quem paga impostos? Bom, não sei se pagam na província ou pagam ao nível... A nível de pagamento de imposto como classificado, nós estamos em posição número 1. Dentro de recursos minerais, a nível de país, a nível de província, fomos premiados como maior pagador de imposto ano antepassado, porque ano passado não celebraram. Mas somos número 1.
Mas o diretor da Ruby Mining diz que os impostos que pagam até hoje podiam ser quase que o dobro do atual valor se não fosse as fragilidades no controle das fronteiras nacionais. O garimpo ilegal, sobretudo por indivíduos estrangeiros, e a aparente apatia das autoridades moçambicanas são apontadas como as maiores fragilidades da atividade em Moçambique. Lamentavelmente, impostos que nós pagamos com produtos que exportamos não alcança nem metade do produto que sai, sem nenhum controle das fronteiras do país. E é triste de dizer alguém, vamos dizer, dentro de escalafão de autoridades locais, provinciais, nacionais, tenha algum tipo de conhecimento deste comércio ilegal, mas não está consciente, ele está só consciente em lucro individual, não está consciente que quando entra nesta província, por exemplo, com o imposto de produção, outros 15 milhões de dólares, faz muito, ele está pensando solamente em seu lucro individual. Mas há uma coisa que é uma realidade. Eu, dentro da empresa, capturam um grupo de senhores. Esses senhores terminam na esquadra. Da esquadra, quando são transferidas para autoridades judiciárias, não sei, existe realmente algum vazio ou a lei está bem feita, está bem determinada. Comercialização, compra, venda de minérios é direito único e exclusivamente moçambicanos. Então, como eu estou como estrangeiro sentado em Montepuez, à frente do mercado, ou em Namiambiri, à frente da administração, com uma mesa, e à frente de em minha mesa há pedras que estou comprando a um moçambicano que vai ter solamente mandioca seca para comer, e a autoridade está a assistir. Isso hay que perguntar, quem é responsável ali? Porque se o chefe de posto, não digo chefe de posto policial, chefe de posto administrativo, em uma aldeia, em um posto administrativo, representa a República, representa autoridades. Então, eu maliano, senegalês, somaliano, tanzaniano, e de nacionalidade X, vengo aqui, sento e pongo uma banca, então, aquela pessoa não se aproxima a mim para dizer, você quer estar fazendo aqui? E mandar-me prender aí mesmo. E a maior parte dos ilegais entram para o território nacional como refugiados de guerra e, inclusivamente, tem passagem pelo centro de refugiados de Maratane, em Nampula. A parte das grandes conquistas anunciadas aqui pela Ruby Mining, do seu leilão, há um grande desafio também por enfrentar, é o garimpo ilegal. O Sr. Asgar referiu que nos últimos 2 anos faturou 150 milhões de dólares. Seguramente que ao longo desses 2 anos saíram de Moçambique muito mais do que 150 milhões de dólares em rubis. E isto representa... Saíram não pela via da Ruby Mining. Exatamente, sem passar pelos canais normais de fiscalização. Sim, isto significa que é menos divisas que podiam ter entrado para o país e não entraram, e é menos impostos que o Estado podia ter coletado e que não coletou. Portanto, é do interesse do Estado, de facto, garantir que este garimpo ilegal e a comercialização ilegal deixe de acontecer. Mas não é só uma questão de entrada de divisas, nem só uma questão fiscal. Há também um drama humano envolvido nesta questão do garimpo ilegal. É que as pessoas convencem-se que, de facto, vale a pena correr risco de vida, porque vão provavelmente encontrar uma pedrinha pequenina que vale milhões e milhões de meticais e que pode contribuir para os tirar da pobreza, exatamente. Portanto, há incentivo para que as pessoas, de facto, corram riscos de vida, e há normalmente neste tipo de atividade mineira ilegal, há um conjunto de crimes violentos associados, tem a ver com tráfico de estupefacientes, assassinatos e tudo isso. Portanto, é preciso dominar e controlar esta situação. E perguntavas-me agora o que é que se pode fazer, se se pode melhorar a nível da legislação. A pouca investigação que fiz sobre o tema, e acho que é corroborada pelo que o Sr. Asgar disse na reportagem, é que o problema não se prende com a legislação está bastante
adequada à situação. O problema é fazer essa legislação aplicar-se, e cabe ao Estado fazer isso. Portanto, nós temos um longo caminho. O Estado, estás a dizer que... Garantir o cumprimento da lei. Sim. Porque, Mas, por exemplo... Mas vamos lá, olhar para a questão da segurança para evitar que as pessoas entrem para a zona da mina, isso de quem seria a responsabilidade? A própria mina tem a sua própria segurança privada, como é óbvio. Mas a lei, por exemplo, prevê que a comercialização de pedras preciosas só possa ser feita por moçambicanos. Como é que se tem permitido que estrangeiros, somalianos, tanzanianos, mas atenção que isto não é nenhum sentimento de xenofobia. Estou apenas a dizer que se trata de cumprir a lei, que somalianos ou tanzanianos estejam a comprar nas barbas das autoridades estes produtos e a tirarem-no de alguma forma do país. Quando isto é contra a lei, portanto, cabe ao Estado garantir o cumprimento da lei. Não estamos a falar da segurança dentro do perímetro da concessão, não é? É que a par do perímetro da concessão, que é onde está a trabalhar a Montepeiro Ruby Mining, há um conjunto de áreas que foi estabelecido para a mineração artesanal, que a própria Montepeiro Ruby Mining disponibilizou para a mineração artesanal. Quer dizer, é suposto qualquer mineiro que tenha a sua senha mineira ir lá e poder fazer mineração artesanal para depois vender à Montepeiro Ruby Mining ou qualquer outra entidade que tenha autorização para fazê-lo. E para ter autorização para fazê-lo é preciso ser moçambicano. Portanto, eu acho que se a nível de legislação nós já demos os passos adequados, precisamos agora de dar os passos adequados para garantir o cumprimento da lei. A minha escola de formação em economia é bastante liberal. Eu defendo uma intervenção mínima possível do Estado. Na economia, mas a intervenção mínima passa precisamente por fazer este papel de facilitador, que é garantir o cumprimento da lei e fiscalizar o cumprimento da lei. E acho que nesse aspecto o Estado poderia fazer Mas nesse caso... Quando digo o Estado, digo todas as autoridades envolvidas e em coordenação, a migração, a alfândega, a polícia, todos eles têm que trabalhar em conjunto para garantir... apertar o cerco do país, as fronteiras do país, para que esses recursos não saiam, que deviam estar nas mãos dos moçambicanos. Exatamente. E que deviam ser transacionados de forma legal. Exatamente. E temos a questão da migração para garantir que toda a gente que cá esteja, estrangeiros, que são muito bem-vindos, mas que esteja de forma legal e que possa sair também de forma legal. Sim, não é? É isso. Portanto, é migração, alfândegas e polícia em conjunto têm que trabalhar no sentido de evitar estas situações. Assim, um outro assunto que também realça na reportagem que vimos é a questão dos cuidados em relação ao ambiente, porque nesta coisa de mineração há o lado do impacto ambiental. Historicamente, conhecemos outros episódios em que abrem-se grandes escavações para fazer a extração dos minérios, depois abandona-se aquilo assim. Bom, aqui na reportagem não temos o outro lado da questão, mas ouvimos o Sr. Asgar dizer que há um cuidado de replantar ou repor todos os danos ambientais que são feitos. Qual é a tua opinião? Como é que achas que digamos, isto devia acontecer de forma melhor? Se isso está a acontecer, acho muito bem. A Gemfields, que é a empresa parceira da Montepeiro Ruby Mining, é uma empresa reconhecida internacionalmente por ter padrões éticos bastante grandes. Não é? Não tenho razões para duvidar de que eles estejam a fazer a mesma coisa em Moçambique. E também acredito que as autoridades estejam a fazer o seu papel de fiscalizador para garantir o cumprimento da lei também nessa questão. Esse é o problema. Exatamente nessa questão ambiental. São as limitações que nós temos. Se estiverem a fazer, acho muito bem que o façam. Se me perguntas se estão efetivamente a fazer, eu só posso acreditar na palavra do Sr. Asgar, que é uma pessoa credível, e posso acreditar também na idoneidade da Gemfields. Não fui lá verificar e nem sou especialista. Mas se estiverem a fazer, acho muito bem que o façam, como é óbvio. Assim, então voltamos para outro tema. Dentro de instante, peço que te mantenhas ainda neste lugar. Vamos a esta altura falar daquilo que é o investimento, a atração do investimento para as províncias de Cabo Delgado, Nampula, Niassa e Zambésia. Neste caso, Cabo Delgado teve uma retração de cerca de 800 milhões de dólares quando comparado com aquilo que foi angariado no ano 2014. Estamos a olhar para a comparação entre 2014 e 2015. Vamos então ver esta reportagem do nosso colega Elísio Setimani. Fruto da divulgação das potencialidades que Cabo Delgado dispõe, várias missões empresariais têm vindo a escalar a província
com o intuito de procurar oportunidade de investimentos nas mais diversificadas áreas de interesse. Nós temos empresários que provêm de países que têm um laço de convivência com o nosso país e com a província de Cabo Delgado em particular, já bastante tradicionais. Por exemplo, Portugal, tivemos também contactos com a África do Sul, tivemos contactos com a França. Estes são os países que se evidenciaram neste primeiro trimestre. A materialização das intenções de investimentos manifestadas pelas missões empresariais, segundo a delegada do Centro de Promoção de Investimento de Cabo Delgado, passa pelo alcance da paz efetiva no país. Não há investidor que quererá destinar os seus investimentos a um território em conflitos, a um território em instabilidade, porque é dinheiro próprio, de risco próprio. Então a tendência aqui é de proteger o que é seu. E havendo estabilidade, obviamente, isto é um trunfo para este movimento, este fluxo de investimento. E nós queremos que, sanando-se essa parte, a província e o país em geral estará em melhores vantagens em termos de atração. No ano passado, o Cabo Delgado registrou um decréscimo na ordem de 800 milhões de dólares, se tivermos em conta dos projetos aprovados ao abrigo da Lei 3/93, de 24 de julho, sobre investimentos privados. O governador de Nampula esteve de visita à África do Sul e aproveitou a ocasião para dialogar com empresários. Um diálogo essencialmente para convidá-los a investir em Moçambique. Vamos então a esta reportagem a partir da África do Sul, o nosso correspondente Simeão Ponguar. Governador de Nampula chegando da cidade sul-africana do Cabo para mais um encontro com empresários sul-africanos em Joanesburgo, organizado pela Embaixada de Moçambique na África do Sul, em coordenação com a Câmara de Comércio. O governador não deixou seus créditos em mãos alheias. Falou para empresários em língua inglesa sobre as potencialidades de investimento em Nampula, nomeadamente nas áreas de abastecimento de água, construção de estradas e pontes, fornecimento de energia elétrica, agricultura, requalificação urbana e infraestruturas para cuidados de saúde e educação. No final, o governador disse que ficou muito feliz com a reação dos empresários. Há muito interesse em participar naquilo que é a carteira de projetos que Nampula definiu na Conferência de Investimentos de setembro do ano passado, 18 de setembro, e alguns deles também nos solicitaram que querem imediatamente ir lá para, in loco, verificar por onde é que podem começar. Entretanto, Vítor Borges reconhece que a estratégia seguida por governadores provinciais moçambicanos na procura de investimentos na África do Sul pode ser melhorada através de um trabalho coletivo. Eu acredito que, no caso de Nampula, uma vez que há uma grande combinação de fatores entre Nampula, Cabo Delgado, Niassa e Zambésia, virmos aqui em grupo seria o melhor. O governador Vítor Borges explicou que, neste caso, a província de Nampula quis juntar o útil ao agradável. A nossa missão principal nesta deslocação é uma conferência das Nações Unidas, que vai iniciar amanhã em Pretória, sobre assentamentos humanos, a passagem de assentamentos desordenados para assentamentos ordenados. E por que Nampula foi convidado? Nós recebemos um convite direto do secretário da conferência, porque as Nações Unidas escolheram 5 países africanos para uma primeira experiência de ordenamento territorial e melhoramento dos assentamentos humanos. Desses 5 países, um dos países é Moçambique. E em Moçambique, quando foi necessário definir o local onde a experiência deveria ocorrer, a província de Nampula foi a província escolhida. Com imagens de Arquimedes Maús, Simeão Ponguane, Televisão de Moçambique, em Joanesburgo. Duas reportagens a falar daquilo que é o esforço para atrair investimentos para Moçambique, particularmente para estas províncias da região norte de Moçambique, para as províncias de Cabo Delgado, Nampula, Niassa e Zambésia. Acif, vimos aqui na reportagem todo este esforço do governador de Nampula, que foi à África do Sul, bom, por outros motivos, mas já aproveitou a ocasião para dialogar com empresários e atraí-los para explorar as potencialidades de Nampula. Mas também antes vimos a reportagem que dá conta
que há missões empresariais a chegarem a Cabo Delgado e naturalmente as outras províncias aqui, mas Cabo Delgado registrou um decréscimo, digamos assim, na atração de investimentos de cerca de 800 milhões de dólares, quando comparado entre 2014 e 2015. Como é que olhas para estes números? Com algum desapreço? Não, vamos lá ver. Eu tenho sempre alguma dificuldade. Se calhar olhávamos primeiro para esta do CPI, não é? Exatamente. E depois íamos comentar a do governador. Tenho sempre alguma dificuldade em comentar estes números estatísticos. Eu não tenho a certeza se os 800 milhões de dólares a que se refere é um decréscimo em relação ao investimento ocorrido no ano passado ou se o investimento efetivamente ocorrido no ano passado foi 800 milhões abaixo daquilo que era previsto. Acabei não percebendo bem. Mas independentemente disso e independentemente dos números, acho que é perfeitamente visível que os investimentos em Moçambique em geral estão-se a reduzir, quer dizer, independentemente da grandeza dos números. Sim. É preciso reconhecer que o país tem, de facto, grande potencial para atrair investimento. Nós temos recursos que são por si só atrativos para quem queira investir. Aliás, só por isso é que se justificam as missões empresariais que visitam Cabo Delgado, que visitam Nampula, que visitam Niassa, que visitam Zambésia. É porque de facto reconhecem que há interesse em investir cá. Mas por outro lado, temos que ter também a humildade de reconhecer que o ambiente de negócios no nosso país não é o mais propício favorável para atrair bom investimento. Temos que reconhecer isto com humildade. Para de facto para de facto podermos melhorar, temos que começar por reconhecer. Temos que olhar e identificar as nossas fraquezas. Exatamente. A delegada do CPI referiu a questão da instabilidade político-militar. De facto é um fator agravante, não é? Mas não é o único fator. Já mesmo antes disso verificar, eu sou da opinião de que o clima de negócios ainda não é o mais apropriado dentro do nosso país. Por isso mesmo, enquanto vamos lutando para melhorar esse ambiente de negócios, refiro-me à interação com as instituições públicas, a forma como se lida com a burocracia, tudo isso. Enquanto vamos trabalhando para melhorar isso, é preciso que efetivamente os governantes, os agentes do governo, tenham um trabalho de mobilização ainda maior do que o que seria de se esperar. Acho que cada uma destas províncias e outras no país podiam, a nível da província, trabalharem no master plan económico de cada província. Para orientar todo este... Exatamente. E fazer um master plan económico não é única e exclusivamente fazer uma conferência de desenvolvimento. A conferência de desenvolvimento é, de facto, um pequeno passo para se elaborar o master plan económico. Preciso montar uma equipa multidisciplinar, uma equipa profissional que faça planos detalhados sobre que setores nós queremos privilegiar em cada província, que setores da economia. E depois de identificar que setores da economia, que investimentos específicos dentro desse setor nós precisamos que sejam feitos. Em que locais específicos é que esses investimentos podem ser feitos. Eu posso aqui dar um exemplo. Imagina que nós decidimos, nós em Cabo Delgado queremos investir na agricultura. Muito bem, já identificamos o setor. Mas na agricultura, em que culturas específicas? Queremos produzir arroz? Queremos produzir milho? Queremos produzir mandioca? Onde é que nós queremos produzir arroz? Onde é que nós queremos produzir milho? Onde é que nós queremos produzir mandioca? Que quantidades nós achamos ótimas para produzir de cada uma destas culturas? Não é? Em que locais nós devemos colocar as machambas para produzir estas culturas? Em que locais é possível garantir o escoamento adequado e menos oneroso desses produtos? Onde é que nós devemos fazer investimentos públicos para garantir que de facto seja possível fazer o escoamento desses? Tudo isto tem que ser feito num trabalho árduo e exaustivo por equipas multidisciplinares, especialmente contratadas para o efeito, não é? Para se ter um master plan económico, de forma que quando nos deslocamos a determinados países, e às vezes nem precisamos deslocar, quando fazemos campanhas de marketing online para atrair investimento, nós não digamos a eles, olha, venham lá investir, por favor. E quando eles vêm, nós queremos investir em agricultura, vão lá, está aqui um técnico da geografia e do cadastro vai consigo mostrar-lhe as terras que há disponíveis. Não, quando eles chegam, a gente tem um caderno detalhado sobre onde é que é. Exatamente, onde é que eles podem investir, o que é que nós queremos que eles investam, não é?
Porque também é preciso garantir que eles investam de acordo com os interesses do país. Exatamente. E nós, se já tivermos feito o estudo prévio, sabemos onde é que nós queremos que eles investam. É verdade que vamos levar em consideração a viabilidade económica do negócio em si. Não vamos querer que ninguém invista num negócio que não é viável. Mas temos que garantir que seja investido como nós queremos, onde nós queremos. Esse trabalho pode ser feito. É um trabalho dispendioso, um trabalho árduo, leva algum tempo. A quem financia esse estudo? Bem, há com certeza, mas acredito que mesmo não financiando, há muito dinheiro muito mal gasto dentro do país, exatamente, há muito dinheiro muito mal gasto dentro do país. Posso lhe garantir que este dinheiro estaria muito bem gasto, porque de facto... que o estudo desses custa 2 milhões de dólares. Onde ir buscar 2 milhões de dólares para um estudo e não para coisas rentáveis que estejam a render? Vale a pena fazer esse investimento? Eu acho que podem haver instituições internacionais que financiam este tipo de estudos. Mas mesmo não havendo, nós já tivemos vários 2 milhões de dólares dos Orçamentos Geral de Estado mal utilizados. Estes 2 milhões de dólares, mesmo que saíssem do Orçamento Geral de Estado, seriam bastante bem utilizados. Okay? Se viesse para cá um investidor e a gente lhe dissesse, olha, o senhor quer fazer uma chamba com 10 hectares de arroz, nós já temos aqui a área identificada, está aqui, mostramos-lhe no mapa, as licenças para você produzir e tudo isso, está tudo preparado, nós temos o pacote. Não precisa de se chatear com mais nada, não precisa de aturar burocracias, não precisa de mais nada. A única coisa que precisa de fazer é dar-nos uma garantia bancária ou em numerário, né, para garantir que o senhor é um investidor sério. Essa garantia fica guardada. Se você dentro de 6 meses não tiver ainda investido, não tiver começado a fazer nada, você perde a garantia. Se ao fim de algum tempo nós comprovarmos que você está a fazer o investimento, está a gerar o emprego, leva o seu dinheiro de volta. É tão simples quanto isso. E esse conforto, essa tranquilidade de chegar cá e começar a trabalhar, de facto permitiria atrair bom investimento, aquele investimento de gente realmente capaz e com dinheiro para investir. Termina aqui o Negócios da Norte. Voltamos de hoje a 15 dias para lhe trazer mais informação económica e financeira do que está a acontecer nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, Niassa e Zambésia. Até lá, fique bem, mas deixa-me só aproveitar este momento para repisar. Gostaria de pedir que os telespectadores enviassem por e-mail ou por outros canais de comunicação as suas, digamos, as suas propostas de temas a serem abordados e também que apresentem, digamos, as suas críticas em relação ao nosso programa. Então, desde já, fica assim o programa, termina aqui o Negócio Norte. Voltamos de hoje a 15 dias.